Está começando mais um episódio do Conecta-se, o podcast que tem a missão de conectar você aos nossos associados e parceiros. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial que vai falar sobre contabilidade, um tema que os empresários acabam deixando em segundo plano ou fugindo e depois tem que dar de cara com um leão aí e sofrer as consequências. Bom, sem mais delongas, Elis, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Rogério. Bom, eu sou Elis, eu sou contadora há mais de 20 anos, né? Desde que eu engatinho, acho que eu trabalho na contabilidade. Sou mãe de 2 filhos, né? 2 rapazes, 2 moços. Tô nessa Legal. área do ramo da contabilidade desde os 15 anos, né? Com mais de 20 anos. Não vou falar a minha idade, mas... e eu sempre iniciei em escritório de contabilidade, onde tem toda aquela vivência, né? De todos os nichos, todos os segmentos. Já participei de muitas auditorias, internas, externas, questões de laudo. Trabalhei em empresa, inclusive fui gestora administrativa de uma empresa, cuidei de todos os setores. Então, assim, tem uma carga grande, né? A experiência dos dois lados, que é importante, né? Muitas das vezes a gente está só no lado do contador e não está no lado do empresário. E aí, quando a gente tem a Sim, oportunidade de trabalhar numa empresa, a gente sente as dores do outro lado, né? A sim. gente passa a ser cliente, né? E É, aí, essa visão é muito importante. isso é realmente muito importante. Inclusive, lá na Segrob, que é a minha empresa, eu falo que é um grande diferencial e essa visão. Porque eu não me formei em marketing e vim para empresas. Eu vim de fazer marketing nas minhas empresas que eu vim para essa área de consultoria empresarial, marketing, enfim. Uhum. Então, essa visão é muito importante. Mas a gente sempre faz uma pergunta aqui quando a gente encontra esse pessoal de contabilidade, porque eu vou falar para você, tem que ter uns parafusinhos soltos para querer Tem. escolher essa área aí, porque a gente já estava até comentando, né? De simples não tem nada, né? É Não. muito complexo. Então me conta um pouquinho da sua história. Por que você escolheu? O que você se identificou? O que você olhou para essa área? O que o curso da vida te levou para quem? E por que você escolheu ficar, permanecer na área de contabilidade? Que, graças a Deus, existe vocês que gostam dessa É, área. é engraçado que quando alguém pergunta para um contador o que ele faz, ele se perde. Ele, tipo, putz, e agora? Porque a gente faz tanta coisa e é até difícil explicar o fato de gostar. Assim, é desafiador ao mesmo tempo, porque a gente é meio que um Uhum, funcionário da Receita, a gente tá toda hora lá trabalhando, correndo, aquela coisa, mas tem o contato com o empresário, o outro lado. uhum. Então, quando a gente vê, principalmente em portes grandes, né? O pequeno ainda, agora o empreendedor está começando a aprender a olhar para os números e ver a importância e o impacto que aquilo tem. Mas quando a gente lida com empresários um pouco maior, ele já tem essa visão. E aí, quando a gente leva os números, porque ali reflete a realidade. O que é um balancete? A vida da sua empresa. Sim, a É a saúde, né? saúde dela. Então tá tudo ali. Parece um monte de número, mas o plano de contas, a classificação, a forma né, que a gente conduz os demonstrativos, ele traz a realidade da empresa. É, Normalmente ele traz para trás, mas dali você consegue ter uma visão para frente. consegue Então você consegue projetar, né? projetar. Então essa é a importância da contabilidade. E eu acho que é isso que dá aquele gás, assim. E eu gosto de umas coisas diferentes também, né? Então eu gosto de parecer, eu gosto de laudo, aquela coisa que ninguém quer pegar para fazer, que Uhum. demora tempo, que tem que fazer contestação, que tem que ficar explicando, e essas coisas Aí, tá que vendo? me encantam muito. Então eu Que gosto eu- de contabilidade. Como eu falei, também que existe pessoas que, É. como você que gosta dessa área. Porque realmente a área de contabilidade, principalmente para o empresário, porque primeiro que o empresário não aprendeu a ser empresário na faculdade, né? Não. É a vida ali, a vivência. Temos ainda alguns empresários ali que se destacam porque acabaram adquirindo uma mentoria e teve alguém ali para direcionar. Mas na maioria dos casos, as pessoas não sabem o que é empreender, muito menos a importância que tem a contabilidade ali dentro. E Sim. aí acaba às vezes enxergando como custo ou Uhum. segundo plano, quando na verdade é como você falou. Ali a gente começa a entender a verdadeira saúde da empresa, que é olhando para números, para dados. Inclusive, eu falo muito que ser empresário estratégico é olhar ali para os números e entender como você falou, a saúde da empresa e o Sim. direcionamento de Sim. tudo, enfim. E me fala aí, nisso que a gente está conversando, sobre. A gente sabe que tem vários níveis de consciências de empresário na questão de contabilidade, né? Qual que é o principal gargalo que você pensa, assim, os nossos
associados hoje aí são variados entre pequenas e grandes empresas. Qual que é o principal gargalo referente à contabilidade hoje, assim? A limitação que o próprio empresário coloca no faturamento dele se preocupando com o imposto. Hoje, realmente, tem os encargos são altos. Uhum. Mas, quando eu falo assim, porque assim, fica muito focado no faturamento e esquece que tem que crescer. Ah, porque se eu ficar nesse faturamento, eu continuo no simples. Ou, principalmente, meia. Uma mentalidade de MEI, tipo, eu não posso estourar o faturamento de 81 mil. Não quer crescer, né? Não quer crescer. Você está limitando a sua empresa por causa do imposto. Não, existem estratégias dentro da contabilidade que você consegue reduzir. Então, você tem que olhar de forma estratégica e não ficar pensando só nos encargos, porque aí não tem o que fazer. O imposto está lá, o governo é esse, e a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E existem possibilidades dentro da contabilidade, dentro da área tributária, que abrange e pode melhorar muito a carga tributária. Então, para de pensar pequeno, deixa o negócio deslanchar, porque o foco do empresário, do empreendedor é ganhar dinheiro. E o contador é para estar lá, para te ajudar a te orientar qual que é o melhor caminho da carga tributária. Otimizar isso, Otimizar né? isso. A gente viu recentemente, né, que é um nível de consciência de todo mundo, aquela questão do bombom que virou wafe e isso teve um impacto tributário. Então, provavelmente teve ali uma engenharia de tributação, teve um contador por trás dessa decisão. Sim. Então, realmente, o que a gente fala lá muito é assim, para os nossos clientes que mais têm resultado, é o que nos enxerga como estrategista. Então, compartilha. Então, eu imagino que vocês também sentem nessa mesa de estrategista aí, porque na hora da construção de um produto, ou até mesmo da precificação, tem que ter ali o envolvimento de uma contabilidade para entender ali qual é o melhor tributo ou o melhor caminho de forma legal, né? Falando, deixando isso claro, porque né, a gente conhece o jeitinho brasileiro. Já vai, tem um jeitinho. Não, é de forma legal, de forma dentro da lei, a gente consegue trabalhar a melhor tributação. Enfim, porque afinal o governo não vai falar, ó, você tá pagando mais imposto do que deveria. De forma alguma, pelo contrário. Normalmente, quando a gente paga a mais, a gente chama profisco para não chamar atenção, né? Mas ele nunca vai reclamar se você tá pagando. Agora, se você deixar de pagar, ou ele perceber que você tá usando, né, de forma incorreta, é óbvio que ele vai cair matando em cima. Então, existe, sim, formas de reduzir a carga tributária de forma estratégica, olhando para o seu negócio. E cada negócio é um negócio. Então, assim, que nem você falou do trocar o bombom pelo wafer. Muitas empresas que dão aula, né, que tem essa questão, elas trocam a questão do serviço, né, por o e-book, ou o custo que entra em livros didáticos, que entra em uma questão mais barata. Então, assim, tem várias estratégias, isso tem para todos. Essa questão que você falou de trocar a parte educacional, a gente está vendo muitas pessoas no nosso segmento de mentoria, consultoria, indo exatamente para essa linha, né? Da venda ali e para tributar dentro disso, para diminuir ali os impostos, os encargos de forma legal ali. Então, realmente é muito importante. Eu vejo muitos empresários de muitos níveis que nem se dá uma atenção específica para precificação. Agora, quanto mais pensando nessa camada que você está me falando, que é entender a tributação dentro dessa área. E aí já está pagando ali, já está pagando a guia todo mês, às vezes já está até acostumado a pagar aquele valor ali de imposto, né? Já separa, né? Já faz a precificação dele contando com o imposto, que é a única coisa que a maioria faz, né? Não coloca os demais custos, coloca só imposto. Quanto que eu tenho que pagar de imposto? Tanto, o contador, coisas que ele lembra e joga na precificação. Ele não faz um estudo do que realmente precisa. Quando ele poderia fazer essa análise, né? Procurar ali realmente entender, tá dentro da categoria certa, da tributação exata que a sua empresa deve pagar. A gente teve um auto center e, nossa, lá a tributação era coisa de doido, porque tinha muito produto que era monofásico, produto que não, pagava imposto, depois voltava, era uma loucura isso daí, a tributação. E eu tenho certeza que em vários segmentos existem empresas agora que estão assistindo a gente que nem sequer parou para falar, será que eu estou pagando o imposto devido? Ou mais ou menos, né? Sim, com certeza. Tem bastante. Mercados, a parte de alimentícia tem bastante produtos que são monofásicos, alíquota zeros.
cara. Então, tem vários segmentos que dá para você ver algumas estratégias de melhorar a tributação. Muitos, que eu vejo também agora trabalhando, né, com empreendedores, né, agora com o escritório de contabilidade, que quando a gente está no outro lado, a gente tem uma visão, né? E quando a gente começa a acompanhar, vão crescendo. Uhum. E aí não vão procurando ajustar e entender a sua operação, ou compra muito sem nota, e aí às vezes está perdendo uma oportunidade. Se estivesse comprando com nota, poderia aproveitar, aquilo ali poderia gerar crédito, deduzir do seu faturamento. Então, assim, não tem essa estratégia. O ideal é sentar com o contador e contar. Me conta como. Normalmente a gente coloca o cliente, o futuro cliente, e vamos conversando. Ele vai explicando a operação dele. Conforme ele explica a operação, a gente já vai enxergando as possibilidades que tem ali. Né? Esse é a forma que você tem que ver o seu contador, como realmente um consultor, um amigo, um estrategista dentro do seu negócio. É um parceiro seu, para te ajudar a crescer, né? E a gente falando dessa parte de imposto, enfim, a importância da contabilidade, não tem como a gente deixar de falar da tão esperada, assim, reforma tributária, porque tá todo mundo muito ansioso como que realmente vai acontecer, né? Apesar de ela já estar efetiva no ano de 2026, né? A gente vai pagar esses impostos em 27, é isso? 27, isso. Começa 27. Me explica aí, como que tá a visão da contabilidade referente a isso? O que você tá sentindo dos seus clientes, dos empresários no geral? Porque eu, como presidente da associação, e também tenho uma empresa que a gente é consultor, a gente tá sentindo os empresários muito pagando para ver o que vai ser. Eu não sei, essa é a minha sensação. E eu não acredito que eles vão pagar barato. Não, a grande maioria tá pagando para ver, que é do hábito já brasileiro, né? Vamos esperar acontecer. E isso não é só os brasileiros, é tudo, tá? Esse ano iniciou a nova nota padrão nacional que tem que ter das notas, né? Então, as prefeituras não se adequaram, deixaram para a última hora também. Então, a gente também está sofrendo isso. Iniciou em janeiro, né? O padrão da nota nacional lá, que é um formato diferente, que segundo já vai tudo automatizado, que aí em cima disso é que vai ter todas as aplicações da reforma tributária, Split Payment. Então, eles estão trabalhando tudo em cima da nota. Então, virou uma nota unificada, é igual para todos os municípios e todos os estados. E aí os municípios tinham que aderir, né, ou aderir a esse emissor de nota novo, que é o padrão nacional, ou o seu emissor de nota, ele teria que ter tem aquela, né, a parte técnica que o TI fala, né, que transmite, é tipo uma API, alguma coisa que transmite lá para esse emissor novo. Então, assim, eu fiz aqui a minha nota na prefeitura. Ela não mudou, está no mesmo formato. Só que por trás ela tem que mandar as informações que são compatíveis com a nota padrão nacional. Elas deixaram para a última hora, a grande maioria dos municípios. Então, assim, não é só os empresários. Sim. Os órgãos, órgãos também pagam muito para ver. E é onde está dando problema. Tem vários municípios que não está batendo. Não está batendo. Então, a comunicação não está igual. E agora, em abril, começa a ser penalizado. Porque tem que aparecer os impostos, IBS, CBS lá, o demonstrativo. Porque agora acabou a fase de teste, né? Sim. Que não era obrigatório. E agora a nota ela tem que vir com essas informações dos impostos novos. Então, assim, não é só um empresário também, não. Acho que o Brasil inteiro meio que tá pagando para ver. Para ver como que vai ser. Para ver como que vai ser. É que nem apesar de não estar dentro do nosso assunto, que nem a NR1, né? A NR1 foi... O pessoal foi pagando para ver, foi prolongando. Aí chegou na última hora. Acredito que agora abril realmente, que é o último prazo de começar em vigor, né? Perdão, maio. Começa a entrar em vigor, vamos ver, porque eu também não vi ninguém se adaptando aí à NRU, essa é a importância. Não, então, realmente a gente tem um desafio, inclusive, o nosso principal desafio lá na associação é cultura. A cultura dos empresários, enfim, de buscar conhecimento, porque afinal... Todo o resultado que a gente não tem ainda é por falta de um conhecimento que a gente falta adquirir. Então, realmente, essa parte de... Lógico também, né? Conhecimento sem prática, né? Tem um monte de gente que sabe da reforma tributária. Agora que está praticando, muito menos. Então, realmente é muito importante isso daí. Então, sim, o pessoal está pagando para ver. Realmente, é a sensação que eu tenho também referente à contabilidade, reforma tributária. Mas esse ano de 2026, ele é divisor de águas. Então, é um momento da transição e é um momento que o empreendedor, o empresário, ele tem que parar e olhar para a empresa dele,
para trás e para frente. Para trás por quê? Porque agora eu consigo fazer uma revisão, ver se meus impostos foram apurados de forma incorreta, correr atrás de uma recuperação de crédito, alguma coisa nesse formato. Ah, não tenho nada, não custa, olha a sua operação para trás, e aí já faz esse planejamento do que virá para frente com a reforma tributária, porque vai mudar bastante coisa. Não é de todo mundo que você vai poder comprar, porque não vai compensar para você, porque tem alguns fornecedores seu que ele vai ter que estar em ordem com o fisco. Todos os seus fornecedores estão em ordem? Você se preocupa hoje com isso para saber se está em ordem ou não? Não, você só compra, você quer saber o preço dele, se é bom ou não. Se ele está em ordem, não. Agora, se ele tiver com os impostos em dia, você não sabe. E se ele não tiver, você não recupera crédito. Olha que absurdo. Eu tenho a sensação que em 2027, os primeiros meses, o Brasil vai dar uma travada. Nessa questão? Vai porque... o 2027, é que nem você falou, 26 é uma pedra de divisão ali de caminhos. E 27, pelo andar da carruagem e tudo, pelo que a gente vê, eu acredito que a frase que vai predominar entre os empresários é que não dá para ser mais amador. Então, vai varrer esses empresários que são amadores. Sim. Por N variáveis, né? Não só a reforma tributária, que aí vai estar efetivamente cobrando o imposto de 26, mas também a gente vê um avanço de inteligência artificial, a digitalização, enfim. Então, realmente vai ser um ano que 26 ainda dá tempo. Dá. A frase, dá tempo ainda. É um ano enganoso, né? A gente tem Copa, a gente tem... o pessoal tá tranquilo, né? Tem eleição, então o pessoal tá meio tipo... Ritmo de festa. Não entendeu ainda que 2027 vem com muita mudança. Realmente, vai ser vão separar ali as empresas e realmente a gente vê que não tem espaço no mercado para quem não tá olhando para isso. Porque até quem tá olhando... Tá preocupado. Realmente desafiador, lógico, mas está se ajustando a rota em 26 para que em 27 faça tudo sentido e permaneça ali. Mas para quem nem está olhando para isso, eu não vejo espaço para eles no mercado. Sim. Realmente é bem desafiador. Bom, agora falando da parte empresarial, agora você como empresária lá, que você é sócia, né? Isso. Desculpa, o nome é o Jefferson e o Gesiel. Gesiel, nome diferente, né? São sócios lá. Vocês fundaram essa sociedade em dezembro. Isso. E agora são 3 contadores. Somos 3 contadores. Que estão juntando força para fazer a diferença aí na nossa região, nessa questão. Agora me fala, como que é? Qual é o desafio de ser empresário em contabilidade? Fora as milhões de mudanças que devem acontecer, um mês é um jeito, outro mês é de outro, como a gente comunicou, de simples não existe nada, né? Não. Assim, é desafiador, é uma... Várzea, a gente está situado em Várzea, também é Aproveitando, aonde? Isso, a gente fica ali na Avenida Fernão Dias Pais Lemes, número 301, aquele prédio da Promofarma, né? Aquele prédio comercial, a gente fica ali. Agora em frente ao hospital, né? O hospital tá lindo, inclusive a nossa sala tem uma vista muito bonita do hospital. Ficou bonito, ficou né? muito bonito. Ficou uma graça o escritório, assim, então a gente tá... a gente iniciou em dezembro, né, a sociedade, a gente já se conhecia, na verdade, eu e o Jefferson já trabalhamos muitos anos juntos, né, eu cheguei a ser coordenadora dele. Contabilidade? Contabilidade. Ah, que legal. Isso, aí o Gesiel era um conhecido dele e a gente uniu, né, uniu um pouco de cada coisa. Eu venho mais da parte consultiva, consultoria em empresas grande porte, então, e eles já estão mais habituados com os pequenos e médio porte. Então, a gente juntou as duas, né, as inteligências de cada um. O Gesiel é muito da parte de societária, regularização, aquela coisa toda. Não é minha praia. O que é legal que eu vi lá, pelo pouco que eu conheci de vocês 3, toda empresa ela tem as 3 camadas, operacional, tático e estratégico. E cada um olhando, dá pra ver cada um assume mais uma cadeira, né? Isso. E aí dá pra ver, isso é muito legal dentro de sociedade. Inclusive... O melhor cenário de sociedade é realmente quando o perfil dos sócios, um é mais voltado para o comercial, um é mais voltado para a execução das coisas operacional, um ali é mais olhando para processo, enfim. Então, é muito legal isso daí, viu? E a gente já se uniu exatamente pensando nisso, né?
A princípio, os meninos queriam abrir o escritório em Jundiaí, eu convenci eles a vir para Várzea, porque eu acredito que Várzea está crescendo, e é visível que Com Várzea está certeza. crescendo muito, né? Uhum. E aí a gente trouxe mesmo o escritório para cá, pensando no crescimento, a gente cresce junto, Várzea está crescendo, crescemos junto também, né? É desafiador, porque hoje a gente lida com pequeno, né, e médio porte de início, e aí levar essa parte consultiva tem que levar com muito cuidado, né, porque ainda é o que você falou, os empresários ainda não estão com essa visão ainda. 2027 acredito que vai ser o tipo, não vai ter amador, vai ter que todo mundo correr atrás. Ou se Ou se profissionaliza ou sai do mercado. profissionaliza ou sai do mercado, exatamente isso. E isso a gente tem trazido, né, essa parte consultiva. Isso para todos, desde o do MEI até o maior. Porque contabilidade em si, ela é igual para todo mundo, concorda? Os números são iguais, deveria Sim. ser igual. É que a gente acaba tratando a nossa empresa como pequena, mas trata ela como grande, que ela cresce. Uhum. Então, assim, tem a visão, né, de grande, porque a contabilidade em si é igual. Ela é padrão do pequeno ao grande. O que muda é a apuração do imposto. E a gente só pensa em imposto. E a contabilidade, ela não é só imposto. Ela é toda uma visão estratégica. Ela te mostra a história. Inclusive, ciências contábeis não é exatas. Ela é humanas. A gente tem que olhar, a gente tem que interpretar, ver, né? Então, é como se a empresa fosse uma pessoa. Tanto que a Legal. gente cria Eu não sabia que persona. contábil não era exatas. Não. Pra mim era exatas. Não, humano. é humano. Ou seja, voltar Não. para humanos. É que absurdo, né? Também todo mundo acha que contador passa o dia inteiro fazendo número. A gente passa mais tempo interpretando, entendendo o que vocês Comportamento. fizeram, né? Tentando, muitas vezes, adivinhar. A gente até brinca, vamos tirar a nossa bola de cristal aqui para ver o que aconteceu. Que Nesse surgir. cenário. Tem que ficar... E é mais interpretação do que realmente, de fato, só números. Nossa, que interessante, bem, né? Nossa, realmente. Eu imagino o quão desafiador deve ser esse cenário de vocês. Enfim, questão de cultura ou até grandes empresas, tá? Sim. Às vezes a pessoa acha, não, é só... Pequeno, o né? Rogério tá falando, é só os pequenos que pensam assim. Não, Tem grande também. são grandes também, entendeu? Então a gente vê o empresário ali, independente do tamanho, às vezes querendo esquivar, querendo... Que é uma fórmula mágica, Que é uma não fórmula... existe. Isso, que é a fórmula mágica. Exatamente. Ele Existem quer a meios. fórmula mágica que vai mudar tudo, que vai diminuir os Aham. impostos deles. Lógico, fazendo a mesma coisa, comprando dos mesmos fornecedores, Aham. o mesmo comportamento, emissão de nota ou não. E aí ele quer que o imposto abaixe. Não tem tem uma lá? mágica. Não tem não essa Não, porção lá? Não tem uma mágica. Existem estratégias tributárias que a gente pode aplicar. Ó, Siri querendo participar do nosso podcast. Tem estratégias, né? E aí tem que estudar o cenário da sua empresa, os seus produtos, ou como que é a sua operação, e aí chegar na estratégia melhor. E, obviamente, que muita parte disso você vai ter que adequar ao seu operacional também, a sua forma lá atrás, como é que é. Não adianta você querer tomar crédito, você não tem nem controle de estoque. Eu quero ser lucro real, não tem um controle de estoque. Como que você vai ser? Não tem como. Aproveitando que você falou disso, só para a gente deixar claro para quem vai ouvir esse podcast, quando é melhor a gente estar em cada tributação ali, no simples, meio, simples, né? O MEI faz parte do simples, né? Uhum. Mas quando que faz sentido a gente estar dentro de cada uma, assim, de uma forma geral, né? Porque tem várias nuances aí dentro Olhando no cenário de hoje, com as tributações que a gente tem hoje, então o MEI para iniciar é ponto de partida. Ponto de partida. Ponto de partida. Inclusive, eu vi falando que vai aumentar para 130, mas tá muito tempo prometendo isso, né? Eles pediram uma urgência na análise, não quer dizer que vai ser aprovado, tá? Já tem um tempo que tá estagnado. Nossa, mas seria ótimo, né? Seria. E vai aumentar para 130 e 2 funcionários, é o que tá solicitando, né? A gente não sabe se realmente vai. Foi pedido uma urgência nessa análise, né? Mas vamos aguardar, né? Já tem um bom tempo que o MEI tá realmente parado e precisaria dar uma olhada, porque tudo subiu, né? A inflação subiu, tudo subiu e o MEI continua com aquele faturamento limitado de 81 mil. É pouco, realmente é muito pouco. E aí ele vem, você inicia no MEI, vai para o Simples. O lucro presumido, ele vai depender.
Prestação de serviço normalmente fica bem no lucro presumido, mas quando Uhum. você é no comércio, você precisa olhar um pouco melhor para o seu número, o comércio, a indústria, porque às vezes tem muito crédito lá, muito custo seu de aquisição que faz parte né, do seu produto final, do que você entrega, que ali daria para tomar crédito. Então, o lucro real ele não é só para quem fatura muito, é para quem tem. E outra tem que ter uma organização muito Sim. boa também, tá? Porque ele aumenta as obrigações Ah, acessórias, você está mais exposto ao fisco, né? Quando uhum. você vai para o lucro real. Inclusive, a minha visão do lucro presumido não é porque ele fatura muito que ele vai pro lucro presumido, mas é porque ele é muito organizado, que ele fatura muito, aí Isso, compensa exato. aí É, perdão, pro real ou presumido também. sim, Então, é, realmente a organização vem junto com o crescimento da empresa, né? sim, sim. Então, o simples chega a um certo. Tem alíquotas do simples que você está pagando um presumido. Então, você precisa olhar para isso. Às vezes, o simples não Sim. é só. Não é tão simples, né? Porque ele começa com uma Uhum. alíquota. Eu até estava comentando com você, né? Ele projeta 12 meses para trás para chegar na sua alíquota. E se você está iniciando, ele é o primeiro mês de Simples Nacional, o seu primeiro faturamento, ele projeta isso para os próximos 12. Então, ele já entende, tipo, você abriu, faturou 100, ele vai multiplicar aquilo por 12. Já vai estar na cabeça da apuração, você Que já seria simples, né? é, Não é? você já tá projetando uma coisa que você nem. E às vezes fala, nossa, mas por que que subiu no outro mês, sumiu meu percentual tão alto? Porque ele projetou. Então, o simples não É. é tão simples assim. Então, tem que ter E se pegar pensando assim, porque todo negócio tem a sazonalidade, né? Aí Sim. vem nessa abertura, é o pico da sazonalidade Uhum. daquele segmento. É, E realmente tem que ser e estrategista tem que aí, ser né? estrategista, você tem que pensar. Então, assim, você não pode ficar limitado só a uma única tributação. Aí vem a análise tributária que a gente faz. A gente pega o passado e projeta o futuro. O que você tem? O óbvio que o empreendedor, o empresário, ele tem que ter uma noção do que ele procura para o futuro também, para a gente projetar. Uhum. Ah, eu estou prospectando faturar tanto, mas eu sei que nesses meses eu tenho uma queda. Então a gente consegue projetar isso e ver qual que é o melhor cenário tributário para ele. E o lucro real, muitas das vezes, acaba se encaixando nisso, porque você consegue ter crédito de boa parte do seu custo operacional ali para chegar no produto final. E aí compensa. E ele acaba compensando até outros impostos que ficam mais caros, que Sim, é o INSS, as outras demais sobe, né? acaba compensando. Acaba compensando. Aí no Tem, final. tem que comprar, ele tem ali, acaba pagando mais caro, porque ele vai comprar, né? Tudo com Aham, nota, tu vai sim. emitir nota, né? Em tudo, então ele acaba com o custo dele aumenta. O imposto dele também. Só que a compensação de Sim, crédito, enfim, acaba compensando acaba tendo um um abate, ganho. um ganho. No final você acaba tendo um ganho. E aqui a tendência é que ele aumente o ganho. Ou realmente é uma empresa que ela dá prejuízo né, Uhum. contábil sempre. Compensa também para Tá o lucro previsto, real. Está né? previsto que É. contabilmente ela dá prejuízo. Então Uhum. vamos para o lucro real, que o lucro real você pode aproveitar esse prejuízo. Tá. Ai, que legal. Entendeu? Então, assim, aí você já diminui, já desafoga o fluxo de caixa. Bom, é como eu falei, tem que ter uma Tem, contabilidade ali como parceiro estrategista na sim. tomada de modelo de negócio e nas decisões, enfim, como geral, de parceria, fornecedores, E, precificação, sim. porque E senão... até o regime, a gente fala só de tributação, mas tem regime de competência e regime caixa. Por exemplo, eu sou uma empresa que eu tenho, o meu cliente vai pagar daqui, sei lá, 45 dias, 90 dias. E eu vou pagar o imposto no mês seguinte. E eu não Uhum, vou nem ter recebido. tá, Então, eu posso optar por regime caixa. Então, tem várias coisas que a gente pode melhorar a sua tributação. E quando eu opto pelo regime caixa, eu vou tributar no momento que eu recebo. Então, para uhum, quem tem períodos uhum. longos, né, de recebimento, compensa também. Então, tem muita coisa. A cada quanto tempo o empresário deveria fazer esse balancete, assim, de entender como está a tributação dele? Porque o que a gente vê muito acontecendo? Contabilidade, na verdade, vocês vendem de confiança. Sim. E aí o empresário tá lá com o contador dele, que ele confia, construiu, veio desde o começo da empresa e tá há muitos anos lá. E aí, muitas das vezes, o que eu vejo nem a contabilidade já tá fazendo ali Feijão com o arroz? feijão com arroz, que é o que já tava, Uhum. só que o mercado mudou Sim. em N formas, e o empresário já está acostumado a pagar aquilo por imposto também. Então é aquilo que eu falei no começo. Então,
Para ele estar certo, ele não olha para aquilo. Quando muitas das vezes ele poderia estar pagando menos imposto ou Sim. tomando mais crédito. Aham. Quando que seria assim, a cada tanto tempo que você pensa que seria legal ele fazer essa revisão junto com o contador dele? Pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Fechou dezembro, Senta e senta e olha. vamos olhar antes de pagar os primeiros impostos do ano seguinte, ver qual que é a melhor tributação para aquele ano. Porque a gente tem uma empresa que ela é no setor clínica, né? E aí só para ela mudar de clínica para hospital, que foi, e detalhe, foi numa mudança de contabilidade que o Aham. contador falou, mas por que vocês Então, são clínicas, se vocês têm essa estrutura, vocês poderiam estar como um hospital. Só que aí precisava de ter uma sala de cirurgia, enfim, aí só que o custo de montar essa sala de cirurgia, só para você entender, ela pagava mais ou menos 30 mil mês de imposto. aham. Com toda essa reforma, e entrando, saindo de clínica para hospital, eu não vou saber explicar como que foi essa questão, saiu de 30 para 15 mil Sim. de imposto, metade. Sim. E aí coloca isso ao longo de um ano, Uhum. paga toda a operação de Sim. ter mudado ali, criado uma Aham. sala para cirurgia. Sim. E isso acontece em vários âmbitos, né? Às vezes a gente vê uma empresa aqui grande e aí o centro logístico dela é em outro estado. Por quê? Porque se você pegar o imposto, porque o imposto estadual, cada estado dá suas regras. Cada um tem seu percentual, sua lei, e aí a gente tem que se virar com isso. E aí, estrategicamente, compensa ir para um outro estado que tem um benefício fiscal lá, que mesmo ele tendo Filial? abrir uma filial. Abrir uma filial lá. Mesmo tendo um custo maior com todo, Logística, né? operacional. Com tudo, Uhum. né? Ainda Compensa. compensa pelo imposto. É Então, só assim, loucura, né? é uma loucura. É uma coisa de maluco, né? É. Então, assim, você tem que sempre olhar realmente para o processo de um completo, que é o que aconteceu com o hospital, com a clínica. Uhum. Por que clínica? Vamos virar hospital. Tem seus benefícios. E como tem seus benefícios, às vezes abrir uma filial, mesmo tendo um custo, porque parece um absurdo, né? Uhum. Nossa, vou abrir uma filial, vou alugar um galpão, eu vou contratar pessoas. Olha, você só vê números entrando, né? Sim. E aí, no final Da operação, você ainda sai lucrando. ainda sai lucrando, porque compensa, né? E aí dentro disso é o que eu falei pra você. Já estava há muitos anos com a mesma contabilidade. Isso quando mudou de contabilidade, Aí trouxe. aí trouxe essa questão. Aí ele olhou para isso e falou, não, dá para fazer, e fez a operação. E no final de um ano ali, deu uma boa economizada de imposto, né? Ele precisou mudar tudo mesmo, inclusive o contador. Tem contador, não falando mal dos colegas, né? Eu sei que às vezes a gente acaba oferecendo só o que o cliente pede todo mês. Mas essa conversa anual é importante, pelo menos uma vez por ano. E aí, me fala o que você pretende pro ano que vem, ou fazer um estudo para trás, né, de 2, 3 anos, assim, olha, eu vi que você tem, né, e daria para... É importante, né, para o empresário cobrar isso para ele, né, como crescimento, e para o próprio contador também, para levar isso para o seu cliente, porque é muito chato você ver o seu cliente mudar de contador porque você deixou de oferecer alguma coisa que estava ali, fácil, né? É a própria recuperação de crédito. Quando a gente fala de recuperação de crédito, a gente fala assim, nossa, que legal, vou ganhar dinheiro. Mas você pagou errado lá atrás. Então, assim... Você não deveria ter pagado isso daí. Começa por aí. Esse crédito, ele não brotou, ele não surgiu. Foi falta de estratégia e de uma contabilidade bem feita para não ter gerado descrédito. Felizmente, na realidade nua e crua, tá? E recuperação de crédito é legal, é ótimo, é excelente. Você vai se você receber. tem crédito para tomar, sinal que em algum momento para trás você... Tava errado. Você errou. Você errou. É melhor que tomar o crédito é não ter pagado. Ela não ter pago, porque a sua empresa poderia ter crescido, né, naquele período também. Quando a gente tinha o Auto Center, a gente conseguiu fazer uma recuperação de 17 mil reais. Nossa, e nós ficamos felizes pra você caramba. ficou Agora você super feliz. falando, eu pensei, não deveria ter pago esses 17 mil reais. Deveria estar aí em estoque lá do que... Se tivesse feito de forma estratégica, pensado no seu segmento num todo, talvez você não precisaria estar recuperando crédito lá na frente. Mas agora...
Já foi. São detalhes, tá vendo? Que às vezes eu entendo a jornada do empresário, principalmente, que nem eu falei, cultural. Aqui na região a gente vê muitos empresários operacionais, então estão muito preocupados só com a operação da sua empresa, acaba não sentando na cadeira de estrategista. Isso porque é só o empresário que está sentado na cadeira estratégica, que está olhando para números, que está analisando desenvolvimento, Sim. desempenhos, KPIs, que vai conseguir sentar com uma contabilidade para falar, ó, lógico, né? Ter uma contabilidade eficácia, ter uma eficácia aí que vai conseguir ajudar, né? Isso. Exatamente. Bom, falando da eficácia, vamos fazer um jabá para ela aqui. Me fala como que você consegue ajudar os empresários, quem que deve ouvir esse podcast e ir correndo lá procurar vocês. Olha, todos os empresários deveriam ouvir e ter essa parte consultiva. Eu acho que esse bate-papo com o seu contador, né, que é o que a gente oferece hoje, né, ouvir de fato que a necessidade do cliente, do empresário, do empreendedor e ver estratégias para ele crescer é o que todos os empresários deveriam procurar. Então, hoje a gente oferece essa parte consultiva, essa parte humana, essa parte de empreender junto com o empresário, de estar com ele e ver realmente as necessidades. Sentar ali na mesa de estrategista, né? Que é o que eu falo. Por isso que às vezes o pessoal pergunta se a gente é agência, né? Falando da minha empresa em si. Eu falo, não, a gente não somos o time de estratégia, porque eu gosto dessa posição que você está falando. De sentar ali e fazer parte do todo, não cuidar só de uma parte, porque no final é o todo que define se vai ter resultado ou não. Então é muito importante ver você falando isso daí. É legal saber que tem isso de outras áreas também. Sim. Então, é uma pessoa que procura não estar sozinho na contabilidade ali no escuro, que realmente procura ter um parceiro estrategista na sua empresa de contabilidade, seria o seu cliente ideal ali. Isso aí. Que legal, legal. Bom, a gente está caminhando aqui para o final, você viu? Passa rapidinho. Falei para você. E a gente sempre gosta de deixar uma mensagem, e eu gostaria que você deixasse essa mensagem profissional para todos os empresários, que uma mensagem que todos os empresários fossem ouvir. Qual que seria? O que você falaria para esses empresários? Hoje, no cenário, vendo, né, como os empresários olham para a sua empresa, não se limita a faturamento, tá? Cresça, faça acontecer, melhore, né? Comece, continua e vai melhorando, né? É mais ou menos isso a frase. Então, assim, foca no crescimento e procura pessoas que sejam parceiros. Hoje a gente não tem mais prestadores de serviços, a gente tem parceiros. E a contabilidade, ela é um parceiro para o empresário e a gente caminha junto. Que legal. Muito, muito legal ver essa visão, como eu falei, de se sentar na cadeira de estrategista da empresa. A gente precisa mais pessoas com essa visão, viu, Elis? Parabéns por esse projeto, vocês estão continuando ali. É muito bacana mesmo de ver. Um prazer ter vocês aqui na cidade, receber vocês aqui no nosso podcast. Enfim. Bom, que agradeço. Obrigado, agradecendo de novo a sua presença. Agradeça lá também os seus sócios, Pode porque deixar. A gente sabe como é o desafio de agenda e tudo, e a falta que a gente faz dentro da nossa empresa. Então, por isso eu sou muito grato quando o empresário para a operação dele ali, e vem aqui contribuir um pouco com as pessoas, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, viu? Agradeço. Estamos finalizando esse episódio. A gente se encontra no próximo episódio do Conecta AC, o podcast que tem a missão de conectar você aos nossos associados e parceiros.